quando o paciente não melhora, mesmo que ele esteja muito tempo na psicoterapia? O que o psicólogo pode começar a refletir e quais são as ações que também o psicólogo pode começar a ter? Olá, bom dia, meu nome é Rosileia Lopes, estou aqui para mais uma live toda terça-feira para que a gente fale sobre prática clínica e reflita, busque soluções para problemáticas que só o psicólogo sabe o que é dentro do consultório. Eu gosto muito quando vocês fazem isso, vocês trazem as questões de vocês, de dentro do consultório de vocês, pra gente começar a pensar juntos. E, gente, sempre tem a ver com algum tema que a gente traz aqui. Hoje a gente falou sobre o tema que a pessoa não melhora, A pessoa tá ali um tempão e não melhora. Só pra gente abrir um tema, mas eu vou continuar conversando com vocês aqui. E o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tá com aquela pessoa há muito tempo e a pessoa não melhora nunca. Agora eu tenho que me perguntar, o que eu fiz até agora com ela? Eu tenho certeza que as intervenções que eu apliquei são intervenções da minha área, são intervenções que estão baseadas em ciência. Eu tenho certeza da ordem dessas intervenções. Eu tenho certeza que eu não entrei direto no processo de psicoterapia, porque eu não sou só um psicoterapeuta, eu sou um psicólogo, então eu não ofereço só serviço de psicoterapia. Então, gente, isso é muito importante para que a gente já comece a pensar nas possíveis soluções, inclusive de uma pessoa que acabou de falar que quer o suicídio, acabou de falar que quer tentar suicídio, Ou como a outra colega falou, essa paciente, ela tá já na terapia e tudo, mas ela não fala nada. É o mesmo da gente pensar num paciente que não melhora. Um paciente tá ali, mas ele não evolui, Então, gente, antes desse paciente evoluir, eu preciso também evoluir o meu entendimento sobre a minha prática. Gente, isso é uma das maiores luzes que a gente tem. Se eu fiz o que eu deveria fazer nesse processo, eu vou ficar com dúvida. Será que é o paciente? Porque pode ser o próprio paciente. Se eu tô fazendo tudo certinho. Não, Rosela, eu tô lá no seu curso, tô fazendo tudo certinho. Todos os meus pacientes melhoram, eu entendo. Então pode ser que o paciente também possa ter dificuldade de melhorar e não tem a ver com o meu trabalho? Sim. Porque a gente tá falando de questões multifatoriais também, A gente tem as nossas questões ali da nossa área, Nossas intervenções. A gente tem o próprio desenvolvimento do paciente, Às vezes, eu vejo alguns psicólogos também com pouca paciência com o próprio desenvolvimento do paciente, cada um vai ter o seu, De acordo com a vivência dele, com as problemáticas, com os fatores que fizeram com que ele adoecesse, Quanto maior os fatores, quanto mais graves e quanto mais rígida essa pessoa for desenvolvida, mais difícil é para ela mudar. Claro que é mais difícil, Uma pessoa que tem uma rede de apoio boa, uma pessoa que pode adoecer, pode também, Mas claro que ela tem mais potencial, tem mais fatores que podem colaborar com a melhora dela, é claro, Então, claro que isso é um ponto da gente pensar. Existem os fatores, Às vezes a pessoa precisa de medicação, mas não vai no médico. Foi no psicólogo, não vai no médico e precisa de medicação, O que é um caso de uma pessoa, por exemplo, que está com ideação suicida. Ela já deve estar com um adoecimento bem grave, Uma depressão grave, um transtorno depressivo maior, algo que esteja fazendo com que ela dificulta a resolução de problemas dela, Ela tem poucos instrumentos para lidar com a problemática dela. Agora, como eu saber que isso depende de mim? Porque se depende de mim, se eu sei o que eu tô fazendo, ela vai ter mais chance de melhorar. Mesmo sabendo que tem outros fatores também. Porque a nossa profissão, gente, ela é tão importante porque ela vai interagir com todas as outras áreas e ela vai interagir com a rede de apoio, ela vai interagir, ou seja, ela interage com as questões psíquicas, que é onde a gente entra mais profundamente no nosso tratamento de fato, mas nas nossas intervenções clínicas da área da saúde, a gente é o profissional que mais se aproxima de todos os outros. A gente é que tem o poder de dialogar com os outros, de avaliar pequenos detalhes, de outros tratamentos. Ou seja, às vezes o profissional não está sendo eficaz nas suas atividades. É um detalhe que o psicólogo ele precisa prestar atenção. E as nossas intervenções, elas nos levam a isso. As nossas intervenções são muito detalhistas, A gente tem escuta dialética, a gente tem a nossa escuta, O nosso acolhimento, O nosso acolhimento técnico, Que tem a ver com o nível de desenvolvimento que essa pessoa tá, com o tipo de estrutura de desenvolvimento que essa pessoa tem, estrutura psíquica, tipo de crença. De acordo com a sua abordagem, você pode fazer uma leitura, A nossa escuta, ela tá muito pautada nessas questões.
questões, senão eu não consigo acolher de forma técnica. Por isso que vocês, alunos, têm aula de discuta e acolhimento técnico, né? Como que a gente se utiliza e como que a gente faz dentro do consultório, né? Porque, gente, isso faz toda a diferença quando a gente vai receber um paciente logo de início. E aí a gente já quer logo tratar. Aí a pessoa chega ali, a gente começa na psicoterapia. A pessoa entra, não fala nada, não participa, não colabora, porque aquela demanda não estava pronta, né? Aquela pessoa não estava pronta para destrinchar a demanda dela dentro do processo de psicoterapia, porque ali ela requer consciência e escolha. Se ela não tem isso, ela não vai melhorar. Então o psicólogo, ele precisa saber que tipo de intervenções eu posso ter ali naquele momento para que eu possa ajudar essa pessoa a sair desse nível, né, de falta de consciência sobre o processo, e aí se ela entrar conscientemente querendo o processo ou não, né, porque ela pode dizer que não quer, ela pode usufruir de todas as questões de orientação que a gente deu e sair fora e não querer o processo, porque o processo, gente, requer que a pessoa se responsabilize, que requer que a pessoa tenha, que ela não esteja num ponto de vitimização tão grande a nível dela não querer se responsabilizar por aquilo. Ah, mas ela entra desse jeito. Ela entra desse jeito, mas sabendo que ela vai ter que olhar para isso. Não quero olhar para isso, porque isso para mim é assim, ponto e acabou. Né? Então a gente precisa entender as nossas intervenções. Então quando uma pessoa chega pra gente, né, com uma problemática, a gente já tem que começar entendendo todo o contexto. Quando uma pessoa fala assim, eu tô muito mal por causa disso, daquilo, eu vejo vários psicólogos começando a querer solucionar o problema. Como que eu vou ajudar ela a sair disso? Aí querem técnicas, querem coisas pra pessoa sair daquele sofrimento, mas não é assim que se sai de um sofrimento. Pra área da psicologia, não. A gente não dá um remédio pra ela, a gente não aplica uma técnica e ela sai do sofrimento. As técnicas servem pra que ela descubra como sair do sofrimento. Entende a diferença das nossas técnicas? Mas a gente quer uma técnica muito diretiva, às vezes, né? Quase como uma medicação pra pessoa, né? A gente pode até ter algumas, só que não servem pra fazer com que a pessoa melhore de um estado que está há muito tempo. Pode fazer com que ela saia de uma crise, por exemplo, né? Uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade na sua frente, ela pode ter, por exemplo, fazer uma técnica de respiração, aí ela sai daquela questão ofegante, da hiperventilação que ela começa a fazer, sai daquilo. Mas não sai do sofrimento. O sofrimento está ali, porque o sofrimento é psíquico, né? Cognitivo, é inconsciente, é fenomenológico, né? Aí a gente vai ter que trabalhar esse fenômeno, né? Então nenhuma técnica vai fazer com que a pessoa saia de um sofrimento, né? Pode sair de uma crise específica. Principalmente crises voltadas para questões fisiológicas, né? Que causam desespero, ansiedade. Todo tipo de crise causa um pouco de ansiedade. Então vamos lá dar uma resumida, né? Lembrando, gente, que amanhã tem VIP Class, tá? Eu já vou divulgar para vocês daqui a pouco o tema, né, da VIP Class. Então fiquem ligados aqui na postagem, no Stories, tá? A gente falou aqui, né, a gente respondeu várias dúvidas, mas uma coisa que ficou registrada aqui pra gente foi que se a gente não sabe as nossas intervenções, a gente dificulta a gente a entender por que esse paciente não melhora. Pode ter a ver com as questões dele, de desenvolvimento, como a colega falou ali, né? Que tem algumas dificuldades, o paciente chora, né? Quando ele descobre, né? Ele tá ali começando a descobrir as suas próprias questões, e são questões que são duras de descobrir, né? E aí, às vezes, ele demora de querer entrar em contato com elas. Isso tem a ver com o desenvolvimento dele dentro do processo psíquico. Então, isso faz parte da terapia, né? Então, sendo isso, tudo bem. Agora, às vezes o paciente nem entrou nesse processo, não fez nada, tá ali o tempo todo só reclamando, não melhora nada, ou vai ali e não fala nada, né? Então vocês me deram exemplos ótimos sobre essa questão da pessoa não melhorar, né? E não colaborar. E aí pode ter a ver muito com o nosso trabalho, né? A responsabilidade do psicólogo, da pessoa não entender o que está fazendo ali. Ela tem que entender o que está fazendo. Ela tem que ser orientada de todas as possibilidades que ela tem de tratamento, não só no nosso. O psicólogo é que faz isso, não é o terapeuta que faz isso. O psicólogo é que faz, né? A gente pode ter estratégia porque a gente oferece vários tipos de serviços diferentes, né? A colega perguntou ali se ela pode dar um atestado para que a pessoa possa, num momento de crise, né? Ou seja, isso é uma estratégia também do psicólogo. Às vezes a pessoa está num momento tão estressante de crise que ela precisa de um tempo para que ela possa se reorganizar junto com o processo ali de tratamento com o psicólogo,
para que essa pessoa volte com algumas estratégias para lidar com algumas questões que ela pode estar tendo no local, por exemplo, né, ou né, emocionais, né, ou seja, então nós temos muitos instrumentos, muitas normas técnicas que podem colaborar, né, muitos trabalhos né, que são privativos nossos que podem ser de muita utilidade, de muita ajuda para os nossos pacientes, né, e para os familiares deles também. E o psicólogo não conhecer isso pode fazer com que ele entre num processo de psicoterapia pouco engajado, bagunçado, né, com dificuldade de entender até o processo mesmo, porque tá tudo tão bagunçado. Então a gente acaba se responsabilizando mais do que a gente precisa muitas vezes também, né? Então, gente, olha, vou ficando por aqui. Amanhã eu aguardo vocês na VIP Class, tá? Acompanha por aqui as postagens que eu vou postar o nosso tema de amanhã. Interage, escreve embaixo, já vai fazendo perguntas, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.